Shalom, shalom, queridos. Voltamos para mais um dia. E a pauta de hoje é sobre coração obstinado. Queridos, nesses dias, a gente já falou, vamos lá, sobre arrependimento, sobre perdão, sobre mente dividida, raízes de rebeldia, estrutura de orgulho, limpeza dos ouvidos, Lashon Hará. Ontem a gente falou sobre distração, né, sobre Cronos. E hoje a gente vai falar sobre coração obstinado. Mas o que é um coração obstinado? A Bíblia fala sobre obstinação? Primeiro, vamos olhar no dicionário internet, Google. Obstinado, que persiste, firme, pertinaz, que não se deixa convencer, inflexível, irredutível. Isso é um coração obstinado. É alguém que, mesmo ouvindo uma direção de Deus, decide andar no seu próprio coração. Um exemplo, a Bíblia fala que tem que perdoar. Não, mas eu não vou perdoar, porque eu não estou sentindo. Então, não me importa o que a Bíblia fala, importa o que eu sinto. A Bíblia fala que eu tenho que amar. Não, eu não vou amar fulano. Ele não é digno do meu amor. Mas a Bíblia está falando, não importa. A Bíblia fala que depender de vós, tem de paz com todos. Não me importa, eu não quero ter paz com você. Eu quero ser o motivo da contenda. Eu quero ser o motivo da intriga. Eu quero começar o DR. Eu quero fazer. Isso é obstinação. Pessoas que não aceitam o novo de Deus. E agora, queridos, eu não estou falando de revelação, eu não estou falando do que a ciência, não sei o que, ou fala. Eu estou falando do novo de Deus, porque vamos lá. A Bíblia é a mesma, ok? Desde o começo, a Bíblia que a gente usa hoje, daí você pode vir com um monte de conversa acerca de que teve mutação, de que teve enxerto, de que teve não sei o quê. Queridos, a Bíblia é a mesma. O Senhor conhecia tudo, o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor sabia que poderiam haver coisas acontecendo. Ainda assim, ele disse que a palavra é escudo, que a palavra é lâmpada, que a palavra é toda inspirada por ele. Então a gente tem que parar com essa obstinação de querer justificar os nossos sentimentos para andar em outros caminhos que não seja o caminho do Senhor. Aí já começa um ponto da obstinação. Porque eu não quero me moldar segundo a palavra. Eu quero que a palavra seja moldada segundo o desejo do meu coração. Isso é obstinação. Isso são pessoas que estão perdidas na sua caminhada. Um coração obstinado é aquele que não recebe. Daí voltando, né? Deixa eu pegar aqui a linhagem que eu estava falando. Daí a palavra é a mesma, mas a gente vai entendendo, o Espírito vai trazendo revelação. Os nossos pais na fé caminharam dentro de um entendimento, e este caminhar dentro do entendimento, eles deixaram um caminho aberto para que a gente tivesse outros entendimentos. Isso é errado? Não, desde que isso seja fundamentado dentro da palavra. Mas pessoas que querem ser obstinadas e viverem no passado, e daí isso em tudo. Queridos, existe muita contaminação hoje? Existe. É lógico que existe. Mas deixa eu te falar, existe gente fiel hoje. Nós não somos o último biscoitinho do pacote. Nós não podemos ter a síndrome do profeta. Ai, só restou eu. Daí Jesus olha e fala, para, tem mais 7 mil que não se prostrou. Para de se achar. Para. Daí pessoas que ficam presas em cativeiros de tempo do passado. Cronos. Porque tem um coração obstinado. Não é nem somente porque Cronos agiu com a distração, não, porque tem um coração endurecido. Eu não aceito que seja assim hoje, porque quando eu me converti não era assim. Mas você se converteu há quantos anos? Quando você se converteu, como é que as trevas atuavam? Era do jeito que atua hoje? Queridos, o Senhor vai nos capacitando, porque o mundo está em constante movimento e o Senhor vai liberando armas, estratégias para que a gente vá combatendo o que está acontecendo no tempo de hoje. Nós precisamos sair da obstinação. Ai, porque era aquele louvor que era bom. Tá ok,
Mas hoje ainda tem os 7.000 que não se prostraram. O Senhor continua liberando, o Senhor continua dando estratégias, o Senhor continua dando ferramentas, armas. Um coração obstinado é aquele que está preso dentro de si. Eu estou preso dentro das minhas vontades, dentro dos meus desejos. Vamos lá. Fornicação é pecado. Ai, gente, para. No tempo de hoje, falar como é que você vai casar com uma pessoa sem conhecê-la antes. Eu tô falando de dentro da igreja, tá, queridos? Olha, do mesmo jeito que casava antes. A sua confiança tá no sexo, no que você vai sentir no prazer momentâneo, a sua confiança tá no Senhor, de que se você tá em Deus, Ele tem o melhor dessa terra para você. Onde tá a sua confiança? Esse negócio da sexualidade, o mundo hoje é outro, mas a palavra permanece a mesma. Esse negócio do dízimo, queridos, a palavra permanece a mesma. Então a gente sempre vai procurar, dentro da obstinação do nosso coração, a gente sempre vai procurar respaldos para caminharmos dentro das estruturas que nós construímos ou que as trevas construíram dentro de nós. Isso é obstinação. Agora, o que a Bíblia fala sobre obstinação? 1 Samuel 15, 23. A gente até leu esse texto aqui quando a gente falou sobre a raiz de rebelião. Mas a gente sempre se apega à primeira parte do versículo. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. A gente sempre se apega a essa parte. Mas tem uma outra parte. O versículo não termina aí. O versículo continua e diz assim: e a obstinação é como idolatria e culto ao ídolo do lar. A obstinação, queridos, ela é diante do mundo espiritual. Quando eu tenho um coração obstinado, quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, quando eu não quero ser moldado segundo a palavra, é como se eu estivesse dando continuidade às adorações dos ídolos familiares da minha geração. Então, como foi a sua geração? Andréia, a minha geração foi uma geração idólatra e uma geração feiticeira, porque eu sou descendente diretamente de índio com italiano. Então, quando eu me posiciono para que as coisas sejam do meu jeito, sem olhar se o meu jeito está fundamentado na palavra, quando eu quero modelar a palavra de acordo com o meu entendimento, diante de Deus é como se eu estivesse adorando os ídolos do lar da minha linhagem familiar. Daí não adianta quebrar a maldição da idolatria, não adianta fazer renúncia de quebra de maldição familiar, não adianta fazer o geracional, essas palavras novas que vão surgindo aí, né? Não adianta nada disso. Se o meu coração é obstinado no mundo espiritual, eu estou adorando aos deuses geracionais. A obstinação, queridos, ela é pecado, ela nos tira do propósito, porque ela nos torna insensível à voz de Deus. Antes de ontem, eu tive uma experiência bem boba, assim, mas eu me apego muito a esses detalhes. Minha filha vai casar, né, em outubro, e ela vai morar aqui perto de casa, já alugou, a gente tá organizando a casa dela. E eu fui no apartamento dela pegar uma cafeteira que tava lá, pra gente levar pra escola de libertação. E no caminho, o melhor caminho da minha casa para a casa dela, a gente passa em frente a uma escola. E essa escola, né, é um tumulto, porque é pai buscando, deixando aquela correria, criança passando na faixa, coisa de escola. Então, quando pega esses horários, eu já falei com ela assim algumas vezes, né, a gente precisa se atentar a esses horários pra gente ir por trás, pra não passar aqui. Porque a gente vai de moto e é aquele corre-corre. E a gente estava saindo daqui de casa para ir lá, já tarde, sexta-feira, umas 6:30 da tarde. E quando a gente chegou numa rotatória aqui perto de casa, eu pensei, não vou pelo caminho certo, eu vou por baixo. Um pensamento. E a Sara pensou a mesma coisa, mas nós não nos comunicamos. Eu pensei, ela pensou, mas eu fui pelo mesmo caminho. E quando a gente chegou na avenida,
tava aquele tumulto de gente buscando aluno. Eu falei, mas 6h30 da tarde. E quando eu falei assim, nossa, mas 6h30 da tarde tá esse tumulto aqui. A Sara falou assim, mãe, você acredita que lá na rotatória eu pensei da gente não vir por aqui? E eu falei, eu também pensei. Olha a obstinação. Eu e ela tivemos um sentimento, esse aqui não é o caminho. Mas o meu coração foi em fazer o mesmo percurso. E daí teve um transtorno. Eu estou trazendo isso de uma forma bem prática para nós entendermos o que é obstinação. Às vezes o Senhor está nos dando uma nova direção, que vai nos levar ao mesmo lugar, mas sem ter transtornos no caminho. Mas o nosso coração obstinado, o nosso coração endurecido, petrificado, faz com que a gente se torne insensível à voz do Senhor. Faz com que a gente não atenda a comandos. Faz com que a gente se perca na caminhada, queridos. Outra coisa, falando em questão de sensível ao coração, eu quero voltar em 1 Samuel 15:22, porque a gente leu a segunda parte, né? Mas antes disso, a gente leu 23, mas antes disso o 22 diz assim, ó. Porém Samuel disse a Saul, lembra, esse texto foi escrito porque Saul foi fazer sacrifício, ele não podia fazer sacrifício, né? Porque ele era rei, ele não era sacerdote. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto tem em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. E daí a sequência do 23, porque a gente leu a primeira e a segunda parte, né? Porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria de culto a ídolos do lar. Mas o versículo ainda não acabou. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Olha só. Então a obstinação está ligada ao rejeitar a palavra do Senhor. Ele também rejeitou a ti, para que você não seja mais rei. Então, queridos, o Senhor não está dizendo que não é para a gente sacrificar, que não é para a gente fazer o holocausto. O Senhor está dizendo, não faça essas coisas sem ter um coração obediente à palavra. Sem que obedeça a sua palavra. Porque quando eu não obedeço a palavra do Senhor, eu entro no estágio de rebeldia. E essa rebeldia diante do Senhor é como um pecado de feitiçaria. E essa rebeldia vai endurecer o meu coração, fazendo com que o meu coração seja um coração obstinado para fazer as coisas do meu jeito. Então eu quero o resultado. E para ter o resultado, eu vou trilhar um caminho. Então eu vou moldar a palavra segundo o desejo do meu coração, eu vou usar pessoas, eu vou pisar em pessoas, eu vou destruir pessoas. A gente já falou sobre essas questões nos vídeos passados. Porque eu tenho um propósito de chegar em um determinado lugar. E esperar que Deus me leve dá trabalho, queridos. Esperar que Deus me conduza e me trate no caminho e me coloque no deserto para mostrar como está o meu coração e levante adversários para me forjar, isso dá trabalho. Então eu prefiro criar caminhos porque eu não quero ser moldado segundo a moldura da palavra do Senhor. Eu quero ser moldado segundo o lugar onde eu quero chegar. Então dá trabalho. Só que daí o que acontece com isso? Agora, pois... Não, voltando. Então disse Samuel a Saul, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. As tuas palavras eu não medi, eu não dei ouvido à tua voz. E o que isso trouxe? Porque eu rejeitei a palavra do Senhor. O Senhor também me rejeitou. Queridos, isso é muito sério. Quando eu rejeito... E daí eu quero que você analise quantos de nós estamos dentro da igreja, quantos de nós estamos cultuando, quantos de nós estamos com as nossas mãos levantadas em adoração, quantos de nós estamos orando, quantos de nós estamos jejuando, mas o nosso coração está rejeitando. Não precisa disso tudo, não precisa de tanto detalhe, não, a graça me alcançou, eu sou livre, eu posso todas as coisas, queridos. Se eu posso todas as coisas, eu posso vencer a minha natureza carnal, eu posso vencer as obras da carne. Se eu posso todas as coisas, eu não devo continuar agindo da mesma forma. Porque eu rejeitei a palavra
Ah, a palavra diz que eu tenho que fazer tal coisa. Não, mas não é bem assim. É porque isso aqui era para aquele tempo. Não, mas não é bem assim. É porque isso aqui, é porque. Quando eu rejeito a palavra do Senhor, queridos, olha a seriedade disso. Quando eu rejeito a exortação, a palavra do Senhor, o Senhor também me rejeita. E agora eu vou falar algo baseado na teologia da profeta Andréia, tá? É algo meu. Eu acredito que o Senhor nos rejeita quando nós rejeitamos a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo, Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra viva. Então, quando eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando aquilo que o próprio Cristo executou. Cristo é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. E quando eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando o que Cristo fez. E se eu rejeito o que Cristo fez, o Senhor me rejeita. Ah, mas isso aqui foi uma palavra escrita para Saul. Queridos, nada na Bíblia é somente história. Tem um texto e tem um contexto, mas também tem um princípio. E qual é o princípio aqui? A palavra não pode ser rejeitada. Qual é o fundamento aqui? A obediência, o ouvir. Queridos, obedeça. Essa palavra aqui, ó. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto tem que obedeça a sua palavra? Esse obedeça aqui é a palavra chamar. Chamar é ouvir. A gente falou sobre isso ontem. Se vocês me amam, obedeçam, ouçam, pratiquem o meu mandamento. Então, a obstinação nos tira. E a obstinação é uma porta para nos aprisionar dentro das estruturas e das fortalezas de Cronos. Eu fico preso nesses ambientes, queridos. Eu não vivo o que Deus tem, porque o meu coração está obstinado em fazer as coisas do meu jeito. Então vamos pegar outra base aqui. Você está no meu canal, amém? E no meu canal a gente fala de tempos e estações. O Senhor fala acerca das festas. Então, eu vou pegar e não vou praticar, ou eu vou praticar do meu jeito, porque isso é coisa do Antigo Testamento. Um coração obstinado em fazer as coisas do meu jeito. Eu não vou praticar a festa bíblica, mas eu vou praticar as festas pagãs. Um coração obstinado para fazer do meu jeito. Um coração medroso acerca das coisas desse mundo, porque não tem coragem de se posicionar contra a cultura pagã. Porque sabe que vai ter lapada e eu não quero apanhar, eu quero ficar na minha zona de conforto. Um coração obstinado a satisfazer as minhas questões naturais, humanas, carnais, demoníacas. Um coração obstinado em andar do meu jeito. Um coração obstinado em andar no meu tempo. Um coração obstinado em fazer... Vou dar um exemplo do que eu vivo, tá? Se vocês verem, eu não faço marketing. Eu não faço marketing, não faço publicidade dos meus vídeos. Eu não impulsiono nada. Eu não faço. Porque eu entendi, queridos, que quando eu impulsiono e quando eu faço, eu vou chegar muito rápido em um lugar e que eu posso não ter estrutura para este lugar. A minha alma não passou ainda pelo processo. E daí quando eu chegar lá na frente, pode ser encontrada em mim soberba, arrogância, pode ser encontrada em mim um monte de fruto que se eu tivesse permanecido no tempo do Senhor, o Senhor teria me tratado. Eu ia chegar no mesmo lugar, mas o Senhor vai me tratando no caminhar. Entende? Mas daí, vamos lá. Eu tô falando agora de uma coisa bem banal. Eu tenho um foco de chegar no canal com 50 mil pessoas. Eu não tenho esse foco, tá? Eu tô te dando um exemplo. E daí, eu já tô há 2 anos, 3 anos aqui fazendo vídeo. E a gente tá com quase 1.400 pessoas. Mas eu tenho como acelerar isso. Então, o meu coração não está em servir ao Senhor. O meu coração não está em Deus, quem o Senhor quer trazer para esse tempo? Quem tem esse desenho? Quem precisa aprender isso aqui? E o Senhor vai trazendo.
que é a forma orgânica, que o canal dá até um nome que eu não lembro. Eu acho que é orgânico mesmo. Não lembro o nome. Mas eu acho que é orgânico mesmo. Então, o Senhor, daí eu tô agindo, eu tô aqui fazendo no meu tempo. De vez em quando eu sumo, daí eu volto. Fazendo no meu tempo. O Senhor vai acrescentando, o Senhor vai colocando e as coisas vão acontecendo. Se o Senhor tiver para mim chegar a 50 mil, 100 mil, 200 mil seguidores, em todo esse processo que pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, o Senhor me preparou, me estruturou para que eu não me perca dentro desse projeto. Agora, se o meu coração obstinado estiver no propósito, na colheita disso aqui, então eu posso começar a criar meus meios. Então eu vou estudar, eu vou impulsionar, eu vou encher o meu canal de marketing, eu vou ficar aqui no vídeo com você, ei, manda o... Queridos, em nome de Jesus, não vai sair julgando os outros, hein? Manda o aviãozinho, curte, comente, compartilhe para impulsionar, para que esse vídeo chegue em quem precisa ouvir. Queridos, o Senhor sabe quem precisa ouvir. O próprio Deus vai levar. Eu não preciso ter a obstinação de fazer o meu nome. Aquilo que tiver que ser feito no meu nome, se eu estiver no tempo, se eu estiver no propósito, se eu estiver prostrado, se eu estiver me alinhando ao Senhor, Ele vai fazer. Vamos lá, Igreja de Atos. O que a Igreja de Atos fazia? Eles tinham comunhão, eles se reuniam, eles tinham tudo em comum e o Senhor acrescentava. Eles caíram na graça do povo de tal forma que o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. Consegue entender? Então eu faço a minha parte e o Senhor vai fazer parte dele. Saia da obstinação de se endurecer para a palavra e de se moldar segundo os seus padrões ou os padrões desse mundo. Queridos, vocês conseguem ver nesses vídeos, hoje, deixa eu ver aqui, hoje o 9º vídeo, né? O 9º vídeo, você consegue ver nesses vídeos o como a linha é tênue entre servir a Deus e servir a carne e servir as trevas. E muitas vezes a gente está servindo as trevas, servindo a carne, achando que está servindo a Deus, porque é uma linha muito tênue. Analise o seu coração. Veja se você não tem tido um coração endurecido para não receber aquilo que Deus tem para você. Ou para fazer segundo o teu querer, segundo o seu padrão. E daí, você pode até chegar no resultado. Mas a força do nosso braço não nos conduz a Deus. Só existe um caminho e esse caminho é Cristo. E, volto a dizer, o caminho continua estreito. Que o Senhor encontre lugar para quebrar a dureza do nosso coração e transformar o nosso coração de pedra, novamente um coração de carne, moldável. Que o Senhor tenha lugar para nos moldar, segundo o padrão que Ele já pré-estabeleceu para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Estamos juntos nesse propósito, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos.